Paz do Senhor, meus amados, vamos para mais uma aula, capítulo 3 do livro de Êxodo. Nós vamos agora entrar na saga de Moisés, vamos contar a história da caminhada deles por Canaã até chegarem à terra prometida, né? Ou deveriam chegar à terra prometida. Na verdade, isso não acontece, como você sabe, mas há uma história muito poderosa, muito forte, que há de ser ensinada através desse texto de hoje. E é importante que a gente esteja atento ao ensino que vai ser ministrado para que nós possamos ter uma visão muito mais clara. Na verdade, esse talvez seja um dos momentos cruciais para os judeus, porque a Torá escrita ela foi entregue aí, a partir daí. Né? Antes você tinha a Torá, mas era a Torá oral, de acordo com a tradição judaica, não reconhecida muitas vezes por muitos cristãos, mas o Talmud judaico reconhece a existência de uma Torá, de uma yeshiva, ou seja, de escolas que ensinavam a Torá, que são os princípios da palavra de Deus, antes mesmo de Moisés. Então, todas essas histórias que chegaram, que Moisés recebeu para poder entregar, na verdade já eram histórias que Abraão já tinha estudado, Isaac já tinha estudado, Jacó, a história da criação do mundo, a história de Noé, e assim por diante. Então havia a partir daqui agora tem uma nova etapa, uma chamada que Deus faz para o povo de Israel, somente com relação à idolatria, porque a idolatria ainda era muito forte naquela época e ainda era presente no povo de Israel. Eles vieram do Egito, então eles tinham essa presença da idolatria. Mas nós vamos agora para a aula que é o mais importante. Então, no Êxodo capítulo 3, né, Shemô, como a gente sempre está falando. Aí a Bíblia fala assim, versículo 1, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu filho, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto. E chegou ao monte de Deus, que é o monte Horebe. Então, aí tem um detalhezinho, alguns detalhes, né? São coisas que não são tão significativas, perdão, acabei não projetando, né? Desculpe, eu estava inclusive baixando o celular aqui, que tinham pessoas ligando, então eu tinha aqui para que não atrapalhasse a aula, né? Então eu ainda acabei desativando ali. Então vamos ver aqui, apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, no Horebe. Primeiro detalhe aí é que a apresentação do sogro de Moisés como Jetro. No capítulo anterior nós tínhamos visto Reuel. Nesse capítulo a gente já vê Jetro. O segundo detalhe é esse rebanho atrás da montanha. Atrás da montanha tinha um significado. Né? E terceiro, no monte de Deus. Né? Aí a palavra. Então, esse atrás do deserto, perdão, que traz a palavra atrás do deserto, que tá, ele levou o rebanho para trás do deserto, era uma forma de proteger o rebanho. Então, e no monte de Deus, ou monte de Elohim, como está lá no hebraico, certo? É por causa do futuro. Já era uma palavra profética sobre ali naquele lugar seria o local onde Deus apareceria e onde Deus também entregaria. Ele iria receber a Torá naquele lugar. Né? E aí, o versículo seguinte, a gente vai ver agora o desenrolar desse texto, que Deus aí aparece para ele, o anjo do Senhor. Aí a Bíblia diz assim, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui e disse, não te chegues para cá, tire o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Muita profundidade agora nesse texto, a gente vai fazer agora uma análise dele. Primeiro que aparece como anjo do Senhor. Quando a palavra aparece Senhor, a gente já sabe que é o Iod Rei, Vav Rei.
ou aquele nome que não pode ser pronunciado, que não deve ser pronunciado. No hebraico você vai encontrar essa palavra lá, eles traduzem para os outros idiomas como um nome, ou Hashem. Então eles falam Hashem o tempo todo, que Hashem em português significa o nome. Então essa chama de fogo, certo? É como se fosse um coração ardente, né? A visão que Moisés tinha, de acordo com o ensino talmúdico, é que era como uma espécie de um coração ardente. E esse coração ficava no meio do arbusto queimando, certo? Queimando, queimando, queimando. Só que esse arbusto ele não era consumido, né? E Moisés diz assim, na nossa versão, a gente lê o seguinte: agora me virarei para lá. A gente acabou de ler, mas na versão do hebraico, o que Moisés queria era ir embora. Partirei, rogo e verei essa grande missão. Partirei, vai se afastar, certo? E na verdade, o texto, quando diz assim, ó, partirei, rogo e verei essa grande visão, é como se ele estivesse saindo do lugar para se aproximar da visão, né? Então, o que acontece? Quando Deus percebe que... Eita, caiu aqui o microfone, deixa eu ajeitar aqui. Fazer um zoadinho, mas não ligue não, viu? Só... Deixa eu zerar o som dele aqui para não abafar. Desculpem. Quando se faz ao vivo, é assim. Pronto, agora deu certo. Reativando. Pronto, beleza. Então, quando Deus ele percebe que Moisés vai se afastar, vai se aproximar dele, é que Deus aí entra com uma palavra, certo? E ele entra dizendo assim: Moisés, Moisés, ele diz: vem aqui, certo? Ele não venha para cá. É porque Moisés ele estava caminhando na direção do arbusto. E Deus diz: ó, não se aproxime daqui, tire os seus pés, porque o seu lugar que permanece aqui que tu permaneces sobre ele, é um solo santo, é um lugar santo. É um lugar santo, um solo de santidade. Saia, tira, puxa, remova suas sandálias, porque esse lugar aqui é um lugar santo, diz o Senhor para Moisés. E ele disse mais no versículo seguinte, ele se apresenta: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. E Moisés aí então escondeu, né, a face diante dele, diante dos tiranos, diante dele, e ele temeu a olhar para o Senhor. Nessa hora aí Moisés temeu. Vamos continuar lendo aqui a passagem que diz assim. O texto diz assim, versículo 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do teu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, um gado cananeu, e do Eteu, do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então, e Deus agora ele faz o chamado de Moisés, coloca aí diante dele o propósito que ele tem para o povo, revela. Primeiro ele fala sobre o sofrimento do povo, que ele está vendo o sofrimento do povo, que ele está vendo o que o povo está passando. E aí ele diz que decidiu dessa forma salvar o povo, mas cumprir a promessa, porque há uma promessa de uma terra que mana leite e mel, e ele desceria para livrar das mãos, né, de todos aqueles povos, e daria aquela terra em possessão, como havia sido a promessa que Deus havia feito, né? E aí os versículos seguintes ele vai falar um pouco mais sobre a aflição do povo de Israel,
Nós vamos ler aqui, que diz assim: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então aqui agora Deus ele faz o quê? A chamada para Moisés, para que ele possa livrar o povo de Israel. Libertar, remover o povo lá de Israel. Então essa é a chamada que Deus faz para Moisés agora. Então a chamada realmente para libertar o povo, para tirar o povo da opressão, certo? E essa seria então o objetivo, né? E Deus disse que ele enviaria a Faraó. Só que o que acontece? Moisés ainda guardava, né, muito medo, e ele tinha ainda um complexo ainda de inferioridade muito grande, como nós vamos ver no trecho seguinte, certo? No trecho seguinte, que Moisés diz assim, perdão, acabei tirando o slide, que Moisés diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Vamos ficar aqui só nessa passagem aqui, porque Moisés ele faz o questionamento e Deus dá uma resposta imediata, uma resposta de confiança para ele. Então ele disse: Moisés, quem sou eu para ir a Faraó para tirar os filhos do Egito? Então Moisés ele tinha ele não sabia ainda quem ele era, a identidade dele ainda não estava formada, até porque ele fora criado pela filha do faraó, mas como apesar de ter trajes egípcios, de jeito de falar e tudo isso, mas ele não fora criado exatamente na profundidade de um egípcio. A sua vida, ele era tido como hebreu, tanto que quando aconteceu aquele evento dele ter matado os egípcios, o faraó quis matar ele teve que fugir. Então ele não sabia. E outra coisa, quem era ele? Ele pensava: quem sou eu para falar com reis, né? Porque o faraó é uma espécie de rei. E aí Deus disse para ele: estarei contigo, este é para ti o sinal que eu te enviei, ao tirares o povo de Israel e servires a Elohim sobre essa montanha. Então aqui Deus ele já estava sinalizando para o futuro, sinalizando para o que iria fazer acontecer com Moisés, lá na frente, enviando sinais. Então ele daria poderes para Moisés realizar milagres, maravilhas, como a gente vai ver nos próximos versículos. Vamos continuar lendo. E aí a Bíblia diz assim, versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus: que quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus: Moisés, eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos seus filhos: eu sou, me enviou a vocês. Bom, aqui tem a grande apresentação do Senhor, né? Apesar da gente ver aparecer o nome Hashem, né? O nome Yod, Rei, Vav, Rei em outros lugares, o Jeová, como a gente fala aqui no português. Mas Deus ele fala a primeira vez o nome Hashem aqui, certo? Então ele diz, ele fala assim, no versículo 15, olha só como está no hebraico, certo? No hebraico, já vou dar traduzido para vocês. E disse mais Elohim a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel, Hashem. No caso, Yod, Rei, Vav, Rei, Elohim, Hashem me enviou, certo? Hashem é o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou. E este é o meu nome para sempre, e essa é a minha lembrança dos filhos de Israel. Então tem uma diferença, né? Então, na verdade, não tem essa diferença. Aqui está cá em cima. Lá em cima eu acabei lendo o versículo 15, né? O que ele fala, na verdade, é interessante. O hebraico é diferente do português mesmo.
Não tem jeito. A tradução ela é diferente, mas absurdamente diferente. Certo? Quando o que o hebraico traduz pelo nome de Deus, quando a gente fala eu sou o que sou, os hebreus, os israelitas traduzem serei que serei. E assim dirás aos filhos de Israel, serei, enviou-me a vós. Né? Então, é uma outra palavra. É uma outra palavra. Então você não vai encontrar essa tradução do hebraico. No hebraico você vai encontrar outra palavra. Então a palavra que você vai encontrar lá é a palavra Elohim fala para Moisés. É uma palavra que ela é bem difícil de ser dita, porque ela começa com o Aleph. Ela começa com o Aleph, depois ela conclui com as outras letras. Então é como se fosse achei, né? Mais ou menos isso. Então ele joga, contrai isso para o futuro, diferentemente do que a gente lê no português. E aí sim, no versículo 15, perdão, agora eu corrigindo o que eu havia falado aqui, corrigindo ao vivo, que é importante, no versículo 15, é porque eu leio o hebraico ao vivo. Então é por isso que é importante. Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos a Israel e diz-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me apareceu, dizendo, certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Então Deus ele manda aí um recado para o povo, dizendo o que ele está vendo. Que ele está vendo. Na verdade, Deus ele nunca quis que o povo ficasse lá aquele tempo. Proferiu, mas a vontade dele não era essa. Porque a vontade dele era que aquilo ali fosse por um tempo somente. Era por um tempo. Mas o povo foi gostando e foi ficando. No versículo 16, Deus, o nome Yod-Rei, Vav-Rei aparece, né? O Jeová aparece. Mas, por incrível que pareça, no versículo 14 você não vai encontrar. Você vai encontrar essa contração do serei que serei, é o nome do futuro. Então você vai encontrar Aleph-Rei e Yod-Rei, representando esse nome. Então, duas vezes, você vai ver 3 vezes ele acontecendo, ele falando isso, né? Que representa serei o que serei, né? Serei o que serei. Então, essa palavra que representa o nome de Deus, que a gente vê como eu sou, que tem uma diferença, então, na Bíblia, no Tanar, lá na Torá em hebraico, para o que a gente está acostumado a ver aqui no português. Né? E já aqui no versículo 16, ele se apresenta da forma que eles estão de costume, porque ali, Moisés, a situação era outra. Moisés tinha um chamado especial, tinha uma visão, uma missão diferenciada, especial. Por isso ele apresenta-se de uma forma mais íntima. O serei o que serei, para Deus ou para Moisés, era algo mais íntimo, mais pessoal. Que quando para o povo de Israel seria aquela coisa do Deus que está ali, mas que não é tão íntimo quanto Deus é íntimo, ou era no tempo de que ele se apresentou para Moisés, apresentava essa intimidade. Vamos continuar aqui agora a leitura do texto, para a gente compreender e aprofundar mais ainda. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, da terra do Canaã, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz, irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e direi, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir para o caminho de 3 dias para o deserto. Olha só, observe isso, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Há sempre uma relação messiânica e profética nos textos bíblicos, importante a gente atentar. Né? Versículo 17 e 18 deixam isso bem claro. Deus manda que Moisés vá até Faraó
para que ele possa levar essa palavra de libertação, né, para que ele possa para a terra, para que desse a terra de Canaã, certo? E aí ele fala os povos que está lá, é bem diferente como tem no hebraico, o que a gente leu lá, e são os ritios, emorios, perizios, rivi e os evusi, né, que estão na terra que jorra leite e mel, e eles escutarão a sua voz. Irás tu, os idosos, os anciãos de Israel, ao rei de Mitzraim, que é Faraó, deveis dizer: Achei Elohei dos Ivrios, dos hebreus, revelou sobre nós, e agora iremos ao caminho de 3 dias no deserto, sacrificaremos. Esse caminho de 3 dias é interessante, que aparece isso com Abraão, aparece isso com Jonas, e aparece isso com Jesus, os sinais da morte e ressurreição, o sinal desse sacrifício que eles são 3 dias para ele surtir o efeito da ressurreição, o efeito da libertação, uma coisa conectada com a outra, para que a gente possa entender o cristianismo de uma forma bem tranquila e especial. Continuando aqui a leitura, vamos lá. Então, o texto vai dizer no versículo 19 e 20: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por um mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, para vos deixar ir. Então Deus aqui ele já chama a atenção de Moisés, já começa a falar com Moisés que Faraó não vai liberar com facilidade. Então já é preparando psicologicamente a Moisés. E ele fala que isso acontecerá, só deixará ir com mão forte. Como a gente traduzido no português aqui, diz assim, versículo 20: Ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Porque eu estenderei a minha mão. Essa aqui é como está no hebraico, ou no português. Esse foi o versículo 19 e 20. Então, 19 e 20 é 19 e 20, que a gente vê sobre maravilhas, a Bíblia fala sobre graça, né? Sobre a graça, e não fala sobre a maravilha. Mas só que os hebreus, a Bíblia, interessante que eu estou vendo aqui, não tem esse versículo, né? Porque fala de graça, né? Fala da graça. Então a Bíblia hebraica não tem esse versículo. Estranhei agora. Não tinha percebido isso. O versículo 20, né? Mas vamos ver se o 21 está batendo ou se eles condensaram. De novo, e eu darei graça, isso mesmo, eu darei graça a este povo os olhos dos egípcios. Ele não tem o 20, certo? Mas o 21 ele tem, aonde Deus fala sobre, deixa eu dar uma olhada aqui com carinho, aonde Deus fala sobre serão com mão forte, aí tem da forma como Deus vai tirar, a Bíblia não traz, o Tanar não traz isso, mas no português traz, né? E aí a gente só uma pesquisa mais aprofundada para a gente saber se foi um acréscimo ou não. Mas como está dividido, o versículo pula do 19 para o 21, então é possível que não tenha colocado mesmo essa passagem. E eu darei graça a este povo aos olhos. Eu vou pesquisar isso para trazer aqui, viu, gente? Eu darei graça a este povo aos olhos do Egito, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e hospeda joias de prata, e joias de ouro, e vestes, e a hóspeda, joias de prata, joias de ouro, vestes, e as quais porei sobre vossos filhos, vossas filhas, e despojareis os egípcios. É interessante esse trecho aqui, porque esse trecho revela uma coisa que o grande pastor pregou, ensinou, alguns gostam dele, outros não. Foi o Morris Cirulo, escreveu um livro chamado A Grande Transferência de Riquezas. E aqui ele mostra que a grande transferência de riqueza é o cumprimento de uma palavra que tem em Provérbios, que diz que Deus dá o ímpio para abençoar o justo, e que haverá sempre uma transferência dessas riquezas dos ímpios para os justos. E aqui esse texto é que você vê isso. Que a Bíblia fala que os egípcios eles vão dar, né? Eles vão despojar, vão ser despojados pelos hebreus, e eles vão dar e vão esvaziar a casa
realmente dos egípcios, e eles não terão mais ouro e prata, será tudo dado para o povo de Deus, né? E aqui a gente tem a conclusão desse capítulo. Então aqui a gente vê o início dessa grande transferência. Ou seja, eles não vão embora de mãos vazias, por quê? Porque a riqueza dos egípcios, que foi conquistada pelo povo de Israel, foi conquistada por José, essa riqueza, na verdade, é uma restituição. Então o que José fez pelo Egito será restituído em retorno com essas doações, com esses bens. Então a gente conclui essa aula por aqui hoje, e daqui a pouco, se você quiser, daqui a pouco já vai estar disponível também o Êxodo capítulo 4 para dar continuidade aos seus estudos, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.